Olá, tudo bem? Olha só, a minha dor é o ponto de partida da onde eu devo buscar a Deus, seguir o seu caminho, né? Então, qual é a sua dor? O que você tem tentado melhorar, né? Eu vim aqui trazer o meu testemunho, tá? Qual foi a minha dor para que eu possa buscar a Deus verdadeiramente, né? Como foi o início de tudo, tá? Eu estando na igreja há mais de 7 anos, né? Fui batizada, tudo, ia todo domingo, né? Fui no encontro, tinha reuniões, ia na célula, né? Ainda vou. Mas eu não tinha essa visão, né? Eu vivia algo muito ruim na minha vida. E eu estando na igreja, nada adiantava, né? Nada mudava. Então, teve um certo dia, né, onde eu já estava cansada de tanto lutar comigo mesma. Deus abriu uma porta enorme na minha mente. E eu vou te contar como tudo foi, tá? Eu anotei tudo, né, algumas partes principais pra gente ter uma noção do que Deus é capaz de fazer na nossa vida quando a gente quer, tá? Então, a minha dor era o meu relacionamento, tá? Essa era a minha maior dor, né? E nada dava certo, tudo que eu fazia era errado, né? Fazia por minha vontade, fazia com minhas próprias forças, dava tudo errado sempre, né? Ele dava aquela pausa, dava aquela calma, mas logo vinha tudo à tona novamente. E eu me sentia impotente, triste, fraca, vivia chorando, né? Escondida, né? Vivia triste, fazia vontade do outro, né? Me anulava completamente, né? Aí eu não me cuidava, eu ficava sem força nenhuma, né? Eu tentava me erguer, logo eu caía de novo, né? Me abatia, né? Eu me sentia muito culpada, eu tinha muita. Aí eu brigava muito, eu xingava, eu murmurava. Nossa, era muito ruim, tá? E eu tava na igreja, ouvia a palavra que era pregada, ouvia conselho dos outros, né? Até que por várias vezes quis sair de casa, né? Arrumava tudo, arrumava casa, arrumava caixa, falava que eu ia embora, isso e aquilo. Mas eu não tinha coragem de ir embora, né? Eu me achava impotente, não ia embora. E depois me sentia impotente de seguir em frente, né? Me achava fraca, eu ia ter que começar tudo de novo, eu tinha que isso, eu tinha que aquilo, quanto tempo sem trabalhar, tinha que começar tudo de novo, né? E até que um dia Deus me revelou a palavra, né? Que foi essa porta que Ele abriu, foi através da palavra de Deus, onde eu estava já há 3 dias sem comer nada, só bebendo água, né? E eu me trancava no quarto e a minha, a minha fuga sempre foi ler a palavra, para a honra e glória de Deus, né? Eu sempre procurei Ele, eu nunca procurei outra coisa, mas sempre eu procurava Ele. Mas minha visão estava tampada, minha mente estava tampada, meus ouvidos, eu não ouvia nada, né? Eu lia, mas não entendia, eu lia, mas nada mudava, né? Eu assistia vídeos, né, edificantes de outros pastores para me ajudar, mas nada mudava, né? Nada ia na minha mente. Aí até que nesses 3 dias de jejum, né, forçado, Deus me deu essa palavra, onde mudou tudo na minha vida. Em Efésios 6:12, né?
que foi assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então foi essa a palavra que Deus me deu. Que a minha luta não era contra meu marido, que a minha luta não era contra meus filhos, que a luta não era contra mim mesma, mas sim contra o inimigo, né? Aí a partir desse momento que isso entrou na minha mente, foi como uma água bem límpida sobre a minha vida. Eu absorvi isso para mim e isso ficou na minha mente, né? E isso entrou em mim e tudo ficou claro como água. E a partir daí eu vi que Deus me amava tanto e tudo vem sendo mudado na minha vida. Depois ele me deu Romanos, né? Que foi a mudança de mente. Eu estava na igreja, mas não tinha uma mente mudada, tá? E ele me deu de presente também uma pastora, né? Ao qual vem ajudando muitas pessoas, né? Ela tem o título bem diferente, né? Não é comum. Ela é uma demonologista, né? Deus ungiu ela, é uma pastora. E ela vem trazendo libertação a muitas mulheres, a muitos homens, a muitas pessoas. E Deus me colocou no caminho dela. E com isso, uma chave vem mudando na minha vida, né? Lembra daquele primeiro amor que a gente tem quando a gente vai para a igreja, é batizado, acha que está salvo, né? Esse primeiro amor tem que permanecer todos os dias. E primeiro, eu me reconheço hoje, né? Como filha de Deus, amada de Deus. Eu não tenho que ser amada por ninguém, eu não tenho que ser reconhecida por ninguém, porque foi Ele que me criou, foi Ele que me fez. Em primeiro lugar, eu tenho que amar a Ele, viver para Ele, e as outras coisas serão acrescentadas, entendeu? Em seguida, Deus me mostrou o verdadeiro caminho que tinha que seguir, né? E eu fui lendo a palavra, né? Tô até hoje, não parei, e eu quero permanecer até o dia da minha morte. Me encho do Espírito Santo, oro, jejuo, desde janeiro eu venho jejuando, né? Venho buscando ao Senhor, fazendo a vontade dEle, porque é a vontade dEle que prevalece na nossa vida, para que haja mudança. Pedi que colocasse pessoas, né, na minha vida que me edificassem, me ajudassem a sair desse cativeiro, porque eu estava num cativeiro, tá? Eu estava sendo presa e toda vez que eu entrava nesse cativeiro, o inimigo me açoitava, me trazia todas as lembranças, todas as coisas ruins e tudo voltava de novo, né? Então, eu decidi buscar minha libertação, né? E eu escrevi aqui, ó, colocar as pessoas, né, para me edificar. E em 7 meses, rompi o que em 7 anos eu na igreja, ouvindo a palavra, andando com os irmãos, não havia rompido, tá? Foram 7 meses. Sabe o que é 7 meses e 7 anos? Bem diferentes, né? Então, eu busquei minha libertação. Primeiro, minha cura interior. Eu precisava me curar de traumas, né? Que eu vivi desde a infância. Libertação espiritual eu fiz, né? Libertação na área sexual também fiz. E quero fazer outros mais, porque ajuda muito a gente. A gente tem coisa que a gente não sabe, né? Porque não busca, tá? A palavra diz que nós sofremos por falta de conhecimento, né? Então, hoje eu tenho testemunho para contar,
Eu sei falar sobre mim sem dor, sem tristeza, sem trauma, sem chorar, né? Eu estou estudando todo dia sobre a palavra de Deus, lendo a Bíblia. Não fico só nela, busco outros instrumentos, busco outros livros. Se eu não tenho livro, eu busco pela internet, tá? Tenho sede de aprender, pois estava morta, não sabia como proceder, né? Então a gente tem que chegar num determinado buraco pra gente buscar a Deus verdadeiramente, né? E hoje eu quero que outras pessoas, principalmente outras mulheres, saibam se libertar das prisões, né, que o inimigo nos coloca. Então, esse é um pouco do meu testemunho que eu venho trazer a você, que está cansado de viver nesse processo, né, nessa dor. Então, essa foi a minha dor que me trouxe para perto de Deus, para perto de Jesus. E eu não quero mais abrir mão disso, porque é um amor tão verdadeiro, um amor tão sincero, um amor que eu busco e que quero que outras pessoas sintam, porque é maravilhoso, tá? E eu tenho tanta vontade de estar falando disso para outras pessoas, que eu vim aqui, né? Eu montei esse canal, montei esse projeto para ajudar outras mulheres, outras pessoas a ter coragem de buscar a Deus. Tudo tem saída, tudo tem um limite na nossa vida, mas Deus sempre está com braços abertos esperando a gente, né? Basta a gente buscar, basta a gente bater na porta, né? Porque Ele diz pra gente abrir essa porta, que Ele nos ajuda em todas as áreas da nossa vida, né? Eu já estou aqui desde janeiro, tá? Eu fiz um propósito de ler a Bíblia o ano todo, né? Porque tem coisas que eu já li, né? Mas hoje em dia eu leio com outros olhos, né? Eu leio com os olhos espirituais, não mais carnal, né? Eu vejo as situações de outras pessoas já de um modo espiritual, porque nós somos espírito, né? Eu alimento mais o meu espírito do que a minha carne, eu aprendi isso, né? E é o que a gente deve fazer todos os dias, é se alimentar de Deus, é comer a palavra dele todos os dias. Eu não me vejo mais assistindo uma novela, assistindo alguma coisa que não me edifica, já não me traz a mesma coisa, né? Não digo que às vezes eu olho, né? Eu olho, mas muitas vezes eu tô aqui debruçada lendo, fazendo minhas... Eu amo escrever, né? E eu gosto muito de estudar, né? E Deus tem me edificado muito. E para não ficar parado isso na minha mente, eu quero ajudar outras pessoas, né? E Deus tem me incomodado muito. Tatiana, para de ficar aprendendo muito. Vamos dividir isso com alguém, porque tem uma ou duas, três que vão precisar desse aprendizado, né? Através do meu testemunho. Então, qual é a sua dor? A sua dor é um ponto de partida, né? Muitas mulheres falam que através daquilo que a gente sofreu, através daquilo que a gente mudou, né? Deus dá uma porta, um leque muito aberto para a gente trabalhar com outras pessoas. E eu tenho prazer de aprender, né? Eu tenho um amor para aprender sobre Deus. E eu quero muito, muito mesmo abrir os olhos de outras pessoas. Assim como caiu as escamas da minha vista, dos meus ouvidos, da minha mente, né? Eu quero também ajudar você que precisa sair desses cativeiros, dessas dores, desses traumas, né? E são muitas coisas que a gente traz para nossa vida desde a infância, antes da gente conhecer a palavra. E eu quero ajudar vocês, né, a andar no caminho certo do Senhor
e abrir a mente para tantas coisas que a gente coloca sem mesmo a gente saber que a gente está trazendo para a nossa vida. E através dessas coisas que a gente traz para nossas vidas, tudo muda. Tem umas consequências que a gente nem imagina que pode passar, né? E isso vem de geração em geração, né? Porque Deus nos visita e muitas coisas podem ser mudadas, né? A partir do momento que a gente quer. Mas a gente tem que querer, tá? A gente tem que ter força. E a força a gente só busca nele, no Espírito Santo de Deus. Não tem outra coisa. Eu fui buscar sozinha. Tem gente que precisa de outras pessoas. Mas quando você acredita num Deus maravilhoso, né? No Espírito Santo que está do seu lado, dentro de você, sobre você todos os dias. É diferente, tá? Então vamos juntas a fazer algo para Deus, né? Porque é para Ele, tudo é para Ele. E Ele já escreveu o nosso nome no livro da vida. Ele tem tudo ali escrito, tá? E a gente vai se falando durante algum tempo, né? Em nome de Jesus, que você seja edificada com essa palavra, com esse testemunho, né? E que possamos andar juntas em nome do Senhor Jesus. Beijo, até mais.